Boa, boa, boa. Então, parceiros e parceiras, se inscrevam neste canal para alisar um pouco o meu ego. Veja bem, eu hoje quero falar não da morte de Marcelo Yuca, o nosso Miguel Cervantes brasileiro do hip hop. A poesia de Marcelo Yuca é algo... Eu até adotei uma das músicas dele como lema da minha campanha para a direção da Faculdade de Comunicação aqui da Universidade Federal da Bahia ano passado. Paz sem voz não é paz, é medo. Hoje eu quero falar mais sobre a safadeza do senador eleito, filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Safadeza de quando ele era deputado estadual pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em dezembro, o noticiário diz isso, né? Em dezembro, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou ao COAF a relação de contas com movimentação financeira suspeita. O COAF é exatamente o órgão que cuida, o órgão ligado à Fazenda, que cuida do controle de atividades financeiras. Hoje, o juiz Sérgio Moro, depois de indicado ministro da Justiça, trouxe o COAF para a esfera do Ministério da Justiça, inclusive declarando que fortaleceu a estrutura do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O que foi que se descobriu a partir dessa solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Que o Ministério desconfia, e isso vai ser comprovado, que os funcionários dos deputados eleitos, eles têm que devolver parte do seu salário. É uma prática que todos nós sabemos ser comum, independentemente do parlamentar eleito, do vereador, do deputado estadual, do senador. É uma prática comum na história do parlamento brasileiro. Eu sou eleito, deputado, ou vereador, ou senador, tenho lá uma cota de contratação de servidores para o meu gabinete, os contrato com o seguinte acerto: olha, eu vou te pagar 5 mil, mas todo mês, quer dizer, eu não, a Assembleia, o público, a sociedade vai te pagar como assessor 5 mil, ou 10 mil, ou 15 mil, mais 30%, 40% desse salário você devolve. Então o Ministério Público desconfiava disso, de que havia esse joguete lá no Rio. Isso se for feito no Ministério Público do Estado da Bahia, São Paulo, de onde for, certo? Vai se encontrar esse tipo de artifício utilizado pelos parlamentares eleitos. Uma das contas era de um assessor do então deputado estadual, o Flávio Bolsonaro, o tal do Queiroz, e verificou-se movimentação financeira atípica. E há 2 dias, há 3 dias, a Rede Globo golpista, como diriam todos os esquerdistas, durante não somente os partidos de esquerda, mas também os acadêmicos de esquerda, os intelectuais de esquerda, fizeram propaganda nos últimos, pelo menos isso se acirrou desde o impeachment de Dilma, de que tudo se trata de uma trama liderada pela Rede Globo. Essa mesma Rede Globo que teria prejudicado o Lula e outros parlamentares e deputados, etc., ligados aos partidos de esquerda, está dando cacete, não para de dar cacete em Jair Bolsonaro. Já deu em Temer, ano passado, durante o escândalo de Joesley Batista, a Globo como líder do tal do PIG, Partido da Imprensa Golpista, deu aquele cacete, o Jornal Nacional, em Michel Temer, então presidente da República, mostrando as relações nada republicanas do governo Temer com o esgoto do empresariado brasileiro. Aliás, empresariado brasileiro que chegou ao nível de riqueza que chegou graças ao projeto econômico do governo petista, que elegeu o Ike Batista, a JBS, algumas empresas como empresas modelo, a Oi Telefônica, que agora me parece que foi recomprada
pela PT, não Partido dos Trabalhadores, mas Portugal, Telefônica, lá de Portugal, etc. Então, a Rede Globo, nas últimas semanas, tem revelado, e isso ficou evidenciado, esta última semana o Jornal Nacional deu com exclusividade, né, a movimentação financeira na conta de Flávio Bolsonaro enquanto ele era deputado estadual, mostrando o seguinte: as transferências feitas num caixa eletrônico da Assembleia Legislativa, transferências parceladas de R$2.000 para a conta de Flávio Bolsonaro, numa soma que alcança quase R$100.000, isso em 2 ou 3 dias. Não se pode identificar, segundo o COAF, né, a identidade dos depositantes, mas identifica-se, né, o destinatário desses depósitos, que é exatamente o Flávio Bolsonaro, filhinho de Jair Bolsonaro, presidente eleito. Pois bem, temos que nos manifestar em apoio ao trabalho do Ministério Público, em apoio ao trabalho da imprensa, em apoio ao trabalho da Rede Globo. O Jornal Nacional acaba de revelar, há menos de 24 horas, né, que Flávio Bolsonaro pagou um título de mais de R$1 bilhão à Caixa Econômica Federal no exercício do mandato dele como deputado estadual. Tem que provar a origem desse dinheiro, a origem desses recursos. É como Paulo Francis dizia: político é tudo vagabundo, independente da coloração partidária, política, da camisa que vista, é tudo vagabundo. E se cagou fora do pinico, tem que levar um chute na bunda, nos fundilhos, né? Se Flávio Bolsonaro tiver dignidade, o seu pai que diz que é contra o foro privilegiado, e ele, Flávio Bolsonaro, acaba de fazer uma autoconfissão que está com medo das investigações do Ministério Público, porque ele avocou o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele avocou o ministro do Supremo, Luiz Fux, que é carioca também como ele, para que suspenda as investigações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, já que ele, Flávio Bolsonaro, agora, como senador, tem foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Ora, os jornais acabam também de revelar que o pai de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente eleito, né, numa manifestação em 2017, declarou peremptoriamente ser contra o uso do foro privilegiado, correto? Então, já o Flavinho Bolsonaro, agora eleito senador, antes de tomar posse, porque a posse dele é dia 1º de fevereiro, né, recorre à instância federal da Justiça, o STF, né, ao Supremo Tribunal, para ser blindado nas investigações do Ministério Público do Estado. Isso é uma vagabundagem de Flávio Bolsonaro. O ideal ele, inclusive, para livrar a cara do paizinho dele, que acaba de ser eleito com um discurso anticorrupção, né? O que o PT transformou o Brasil, né? Sistematizou os esquemas de corrupção, etc, etc. E é verdade isto, né? Então ele foi eleito com esse discurso, né? Se Flávio Bolsonaro tiver dignidade até para proteger o discurso do paizinho dele, eleito presidente da República, qual é a atitude mais digna dele? Primeiro, vir a público e reconhecer que de fato esse dinheiro que entrou na conta dele é dinheiro de funcionários dele, do gabinete dele, né, que transferia parte do salário para ele, o deputado estadual Flávio Bolsonaro. E ele dizer que isso é uma prática comum. Se fizer uma investigação, verificará-se que 100% dos parlamentares eleitos no Brasil, desde a Câmara Municipal lá do Cafundó do Judas, né? Dos mais de 5.000 municípios que a gente tem aqui, dos rincões lá da Amazônia, desde a minúscula Câmara Municipal de um município lá de onde Judas perdeu as botas, até no centro da República, no Palácio do Planalto, no centro da República, que é a Câmara dos Deputados Federais ali em Brasília, isso é uma prática usual. Então ele deve assumir, né, dizer de fato, isto aconteceu, eu recebi tanto, foi um acordo feito com os meus funcionários, os meus assessores, essa devolução desses recursos. Primeiro é assumir isso. E segundo, renunciar
renunciar imediatamente ao mandato de senador eleito, né? Ele renuncia exatamente para respaldar o discurso do pai dele, que ele ajudou a construir, da luta anticorrupção. É isso que se espera. Para finalizar, quero dizer o seguinte: tudo que está acontecendo mostra que, independentemente da força política eleita, a democracia no Brasil, o Estado democrático no Brasil, até este momento, tem funcionado. Quer dizer, a ideia da divisão dos poderes, né, a tripartição dos poderes, a ideia de Montesquieu, neste momento está funcionando no nosso país. Ou seja, o sistema de freios e contrapesos está existindo. O Ministério Público, que é um órgão auxiliar da Justiça, né, e da Polícia Federal e das polícias estaduais, está trabalhando com autonomia, né? Isso mostra a divisão dos poderes, né? A Justiça está trabalhando com autonomia. Evidentemente que para fortalecer essa autonomia é preciso que a sociedade civil, que eu, você, fiquemos atentos à imprensa brasileira, né? Essa mídia que a esquerda chamada de mídia golpista, que agora quem vai chamar de mídia golpista é a esquerda, são os bolsonaristas, que vai dizer que a Globo é mídia golpista, né? Está funcionando no nosso país, com todas as limitações, né? Numa sociedade de classes, uma sociedade desigual como a nossa, né? A imprensa está funcionando e prova disso é o trabalho recente do Jornal Nacional da Rede Globo. Nós temos que fortalecer isso. Exigir que o filho de Bolsonaro assuma, né, esse desvio de recursos de funcionários dele para o bolso dele, né, recursos milionários, talvez até bilionários, né, e renuncie. Aproveite o ato de posse, Flávio Bolsonaro, no dia 1º de fevereiro, né, para dizer o seguinte: eu estou renunciando para proteger e dignificar o mandato do presidente eleito Jair Bolsonaro. Um abraço, assine, inscreva-se neste canal, né, subscreva o canal, compartilhe esse vídeo e vamos para frente. Eu estou preparando um curso de jornalismo a ser exibido neste canal. Eu vou ver como é que eu organizo isso, um curso prático de história de jornalismo, a partir da minha vivência como jornalista, desde estudante de jornalista, né? Vou oferecer talvez gratuitamente não, mas eu vou pensar numa forma de oferecer um curso de história de jornalismo, com foco no jornalismo do estado da Bahia, mas evidentemente também falando um pouco do jornalismo nacional e o jornalismo até mesmo internacional. Um abraço, nós nos vemos.